da sala, vai ter uma insurreição aqui. Ótimo, aqui na FEA não existe isso. Então, aqui na FEA, você tem um ambiente para ter os melhores professores e o melhor ensino possível. Pois bem, eu comecei a dar aula em 2000. Em 2000, eu estava terminando o SEAG na GV, porque eu sou engenheiro e depois fui fazer o SEAG. E consegui entrar numa universidade particular. E eu percebi que para eu avançar na carreira acadêmica, eu precisaria de um mestrado. Prestei o mestrado aqui na USP e passei. No mesmo dia que eu comuniquei na universidade particular, na faculdade particular, no mesmo dia que eu comuniquei que eu tinha passado no mestrado, foi o mesmo dia que eu fui comunicado que eu estava demitido. Porque por conta de mudanças lá estruturais, minha presença não seria mais desejável, e aí eu parei de dar aula nessa universidade particular em Osasco. 2000, esse foi o ano, em 2000. Em 2001 eu comecei o mestrado, e no mestrado eu fiz uma disciplina chamada de didática, com um professor chamado Daniel Augusto Moreira. Todos vocês são muito novos, vocês não vão conhecer, mas depois dá uma googada em Daniel Augusto Moreira. E eu tive aula de didática aqui na FEA, no mestrado tem aula de didática. E foi excelente, foi muito bom, porque você tem técnicas. Quando eu fui convidado para dar esse meu depoimento, eu lembrei do professor Daniel Moreira. E eu lembrei de uma das técnicas que ele falava: module a voz. Mude o estímulo. Aprendi isso em 2001. Em 2001 eu aprendi isso. Mude o estímulo. O que é mudar o estímulo? Você está falando baixo, devagar, e aí de repente... Vocês entenderam, pessoal? Posso ajudar de outra maneira? Então você não fica monotônico, monocórdico. Circule entre os alunos. Circule entre os alunos. Algo que eu faço até hoje. E algo que eu faço hoje é conheço os alunos. Então todo mundo que teve aula comigo já escutou de mim a seguinte pergunta: onde você trabalha? Onde você fez estágio? No que você prefere trabalhar? Você vai para marketing? Você vai para finanças? Eu estabeleço essa conexão com o aluno. E muitas vezes, no futuro, quando eu encontrar esse aluno, talvez eu não saiba, talvez eu não consiga lembrar o nome dele, mas eu falei: puxa, esse cara trabalhava com marketing, esse cara trabalhava no banco tal, esse cara tem uma mãe ou um pai que quer vender um imóvel no litoral. Tem um aluno que quer vender um imóvel no litoral. Vocês estão entendendo? Eu lembro dessas coisas e isso me ajuda a ficar mais próximo dos alunos. Então, para dar uma boa aula, precisa de técnica? Precisa de técnica. Técnica é ensinada aqui na FEA para os professores. Na minha época, lá 2001, quando eu fiz o mestrado, quando comecei o mestrado, meu mestrado foi muito rápido. Eu comecei em 2000 e terminei em 2002. Comecei em 2001 e em julho de 2002 já tinha defendido minha dissertação de mestrado. Então, eu fiz as disciplinas muito rapidamente, e tem essa disciplina que me marcou muito, que é a disciplina de didática, em que várias técnicas e vários casos foram apresentados. O professor, muito bom, falava de vários detalhes na maneira de você conduzir a aula. Eu lembro de uma palavra de uma dica dele que eu segui desde então. Nunca, professor, comece uma palestra ou uma aula dizendo que vai falar um pouquinho sobre um assunto. Você acaba de se diminuir, de descaracterizar e tirar a importância do que você fala. Quando toda vez que um aluno da FEA, é que eu não faço trabalho em grupo, mas eu já fiz no passado, organizei trabalho em grupo na minha aula, e o aluno começa: vou falar um pouquinho. Pá, você não vai falar um pouquinho, você vai falar sobre o assunto, e você vai falar no tempo que lhe foi concedido. Se é pouco ou se é muito, o seu interlocutor, quem estiver assistindo, vai perceber. Então não comece fazendo um contra-elogio. Não faça isso. E o professor deixou isso bem claro. Seja amigo dos seus alunos, mas tenha uma distância dos seus alunos. E uma série de outras dicas. A principal dele, que eu mais gostei, é: mude o estímulo. Então o professor aqui falou dos sentidos. O professor Daniel Moreira não falou exatamente isso, mas isso é o que ele queria dizer. Você a todo instante ficar mudando o estímulo. Então, o que a gente pode mudar de estímulo hoje? Falar mais alto, falar mais baixo, circular na classe, dar um tempo para o aluno fazer um exercício, entrar na internet, mostrar alguma
coisa, pedir para o aluno fazer uma conta, pedir para o aluno confabular. Quem assiste a aula comigo sabe que eu peço, olha, vocês têm 2 minutos para confabular com o colega do lado. Porque muitas vezes você já tem uma ideia pré-formada e se você falar vai estar errado. Ok, não tem problema errar. O erro e o acerto faz parte da aprendizagem. Por outro lado, se você já confabula com o seu colega, você já pode mudar de ideia antes de falar comigo. Então, se eu falo para vocês, depois de apresentar uma situação, qual a opinião de vocês? Vão ter muitas opiniões díspares. Se eu peço para vocês confabularem antes, já há uma convergência e eu faço isso bastante. Agora, voltando também mais um pouco. Quando eu comecei a fazer mestrado, eu tinha emprego, larguei o emprego, terminei o mestrado, fui fazer doutorado e tinha que viver de aula. Eu tinha que viver de aula. Então, eu dei aula em faculdade particular, dei muita aula para empresas, e muitas vezes eu tinha que dar aula de um assunto que eu conhecia pouco. Conhecia pouco, mas infinitamente mais que os alunos. E depois que acabava a aula, alguns alunos, professor, como você sabe esse assunto? E eu explicava, não, eu sei um pouquinho desse assunto. Só que eu me esforcei ao máximo de transmitir 100% do que eu sei. Talvez eu não conseguisse dar a segunda aula, porque talvez não tivesse conteúdo. Então, o que eu costumo falar com meus alunos, e uma conclusão que eu cheguei, é melhor um professor que saiba 1% do conteúdo, mas saiba transmitir 100% do 1%, do que um professor que sabe 100% e não consegue transmitir 1/10% daquilo que ele sabe. É aquele tipo de aula que você sabe, não, esse cara sabe tudo. Pô, mas eu continuei, eu vi que ele sabe tudo, vi que ele tem uma erudição tremenda, só que ele não consegue passar esse conteúdo. Eu sou de outra filosofia, prefiro saber menos e passar o máximo daquilo que eu sei. E quando que eu aprendi isso? Eu aprendi isso lá atrás, quando eu tinha que dar uma aula daqui a 2 dias, de um tema da contabilidade, que não é minha praia, porque aliás eu sou engenheiro, e eu tinha que fazer o meu papel lá. Preparava a aula. Eu preparava a aula, eu tenho até hoje meus escritos, em que eu dizia, em que eu colocava no meu planejamento, o que eu vou falar de 5 em 5 minutos. Nos primeiros 5 minutos eu tento falar isso. Nos próximos 5 isso. Depois o exercício. No exercício eu dou uma descansada e vejo o que eu vou falar em seguida. E eu tenho várias aulas preparadas de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Então é necessário que haja uma preparação. Outra armadilha que eu vi lá atrás, quando eu estava lá em 2002, 2003, nos meus primeiros anos de aula. Eu percebia que quanto menos eu sabia sobre um assunto, mais slide tinha no meu PowerPoint. Porque esse slide era a minha bengala. Esse slide era a minha muleta. E na medida que eu fui aprendendo mais sobre os assuntos que eu ia dar aula, lembre-se, eu sou engenheiro. E 99,999% do que eu ensino, eu não aprendi na graduação, eu tive que aprender depois. E 90% do que eu ensino, eu tive que aprender sozinho, porque você não tive aula das coisas que eu ensino. Então, na medida que você vai aprendendo mais, o seu PowerPoint vai ficando mais leve. Se você pegar meu PowerPoint de hoje, o aluno não consegue estudar sem ter tido minha aula. Por quê? É praticamente fill in the blanks. Então, eu faço uma pergunta e não ponho a resposta para o aluno escrever. No conteúdo, na parte teórica, eu coloco só os principais pontos-chave. E quando tem algo que não tem jeito, muita coisa escrita, eu falo para os alunos. Bom, vocês devem saber ler tanto quanto eu não vou ler slide. Então, o ponto é, nunca se pode ler slide. Nunca você pode dar uma aula para o aluno assim, ó. Então, vocês estão vendo ali que o derivativo deriva do valor do ativo objeto. E assim. Pode as costas para o aluno, você não pode dar as costas para a sua plateia. Você tem que saber mais do que está ali. Talvez aquilo dali seja um guia para a aula, para você não se dispersar, ou um guia para os alunos estudarem depois. Ele vai ver aquele transparência, o professor quis dizer isso. Se eu pudesse associar um cheiro, um odor, eu acho que eu até tentar. Vamos ver se eu consigo pegar esses incensos e colocar na aula, para que o aluno coloque mais um senso no seu conhecimento. Então ele vai talvez lembrar, o professor deu um grito naquele momento, ou naquele momento o professor colocou lá um cheirinho de cravo. Então essas coisas ajudam bastante. Então perceba, eu vou para frente e para trás no tempo. Então lá atrás eu percebia que quanto menos eu sabia da disciplina, mais preenchido estava o slide.
Que eu falava o seguinte, no desespero eu leio, porque o professor também tem medo da aula, você acha que o professor não tem? No início você tinha algum medinho da aula? Tinha, mas eu falei, caramba, será que vai ser hoje que eu vou ser derrubado pelo aluno, fazer uma pergunta que eu não sei? E outra coisa, o professor fica pensando, o aluno fazer uma pergunta que você não sabe, ok. Na segunda, ainda passa. Na terceira pergunta seguida, se você não souber, você está frito. Por que eu tive isso? Porque nos meus primórdios eu dava aula para pessoas da minha idade. Eu dei muita aula em banco, tendo 26 anos, e o cara que estava assistindo tinha 26 anos. E muitos deles tentaram me derrubar. Então o que eu tinha que fazer? Preparar mais aula, preparar aula. Então boa parte das aulas que eu dou hoje já estão preparadas e tem um script, tem uma razão de ser. Lá em 2003, eu já estava fazendo doutorado. Eu me formei em 96, comecei a GV em 98, terminei a GV em 2000. Em 2000, eu prestei o mestrado aqui na USP. Em 2001, comecei o mestrado. Em julho de 2002, já estava defendido. Em 2003, eu comecei o doutorado. E lá em 2003, eu dava aula para banco. Derivativos, dava aula de contabilidade, dava aula de um monte de coisa, porque eu vivia disso. Então, eu via a necessidade de preparar a aula. Então, o professor precisa ter uma aula preparada e precisa ter uma aula assim, esse exercício é para aquele aluno que sabe mais. Esse aluno é para aquele que sabe menos. Por quê? Vocês já ouviram dizer que turma é heterogênea? Qual turma não é heterogênea? Então, você tem que ter uma gradação na dificuldade dos exercícios, em que você consiga atingir o aluno que sabe menos e que você consiga desafiar o aluno que saiba mais. Então, precisa ter exercícios. No meu caso, que são matérias relacionadas a finanças e a cálculos, é mais fácil. Eu sempre tenho exercício. Então, como é que eu faço? Teoria, exercício. Teoria, exercício. Teoria, exercício ao longo de uma aula. Esse exercício também é um descanso para o professor. O professor ficar imaginando o que ele vai falar depois e também dá chance dos alunos virem tirar dúvida com você durante a sua aula. Então, quem teve aula comigo sabe que tem muito exercício. Eu passo listas de exercícios. Esses exercícios, às vezes, têm resposta, às vezes tem resolução, às vezes não tem nem resposta, nem resolução. O aluno vai ter que me consultar para saber. Mas, idealmente, tem que ter resposta. Normalmente, quando o professor fala que não pôs a resposta para desafiar o aluno, é uma desculpa porque ele não teve tempo ou paciência de colocar o gabarito. Tem que ter o gabarito. Ajuda. Não precisa ter resolução, mas a resposta sim, porque facilita o aprendizado e a aprendizagem do aluno. Bom, lá em 2003, dava aula para muito banco, comecei a evoluir nas minhas disciplinas, comecei a dar aula cada vez mais sobre assuntos mais técnicos. Aí surgiu a necessidade de, eu quero um banco de dados para os alunos acessarem. Comecei a montar, lá em 2005, banco de dados no meu computador. Lá pelas tantas eu pensei, puxa, existe um negócio chamado internet. Melhor do que eu mandar para o aluno os dados, seria ter os dados na internet que os alunos pudessem baixar. Criei o Com Dinheiro. O Com Dinheiro, alguns alunos aqui já usaram, tem uma série de dados financeiros gratuitos para os alunos buscarem. Claro, tem a parte fechada, que é ali que eu vou ganhar dinheiro, mas para os alunos de qualquer universidade, de qualquer faculdade, e inclusive para professores, tem acesso gratuito. Ótimo. Então, hoje, é possível você dar uma aula e o aluno estudar com dados reais. Então, eu lembro bem que quando eu tive aula lá de contabilidade, o professor usava uma transparência e o balanço lá de 82, balanço de 83. Hoje, toda aula que eu dou, eu uso o balanço mais recente que existe, porque eu consulto numa base de dados de acesso público. Isso desperta bastante o interesse do aluno na coisa. Por exemplo, o caso da Aracruz foi interessante? Lá teve um problema com o derivativo? Foi, mas é muito velho. O caso da Mesbla, porque foi a primeira securitização. Caramba, Mesbla, vocês sabem o que é Mesbla? Então não adianta o professor dar uma aula usando empresas que para ele foram importantes, mas que não dizem nada para o aluno. Daqui a pouco eu falar para vocês, tinha uma época quando eu falava de Natura, chegava um aluno, professor, é o 10º professor que vai falar de Natura. Então tem que dar sempre exemplo novo. Sempre tem que dar exemplo novo com dados recentes. Então vamos falar de balanço de empresa? Tem que pegar o balanço de quando? Tem que pegar o balanço do segundo trimestre
de 2015 e algumas empresas já estão publicando o terceiro trimestre de 2015. A pessoa se identifica. Como eu já perguntei antes, onde cada um deles trabalha, cada um dos alunos trabalha, eu consigo dar um exemplo da empresa que o cara trabalha. Ah, então você trabalha na Embraer? Vamos ver aqui o efeito da variação cambial, vamos ver aqui o efeito do hedge. Você trabalha na Ambev? Vamos ver quanto que a Ambev tem em caixa. Ah, você trabalha numa empresa do setor imobiliário, numa incorporadora? Vamos ver aqui aquela questão da contabilização da receita, se é pelo método novo, se é pelo método... Percebam, você conhecer o aluno facilita um exemplo que está na vida dele. Segundo, você consegue dar exemplos que mexam com o dia a dia dele. E você pode fazer uma pergunta para ele na sua empresa. Você faz assim ou assado? O aluno fala, não sei. Então verifique, por favor, traga na aula seguinte. Então, em resumo, precisa de técnica para poder dar aula? Precisa. Seria bom você ter tido a disciplina de didática? Seria. Eu dou aula no INSPER. Excelente lugar para dar aula. Lá tem várias palestras de como dar aula. Tem várias palestras para os professores de como avaliar os alunos. Tem várias palestras de como tratar o plágio. Se tiver plágio, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Ou seja, existem locais que a fé também tem que se inspirar. Porque em alguns pontos estão na frente da gente em relação a fazer o aluno, o professor, dar uma boa aula e avaliar a receptividade dos alunos. Agora, eu tenho que agradecer aqui alguns professores. Eu tive aula com o professor Securato, excelente professor, aprendi muita coisa com ele. Tive aula com o professor Boy. Eu tive muitas aulas com professores que dão aula para vocês porque eu fui aluno deles. E eu não posso deixar de reconhecer que cada um deles deu uma contribuição no modo de dar aula. Eu quero contar o último caso e eu encerro. Um dos professores que eu dava aula, sempre contava uma piadinha na aula. Claro, piadinha sem falar de gênero, sem falar de... O máximo que eu falo é de time de futebol, mas o resto eu não falo nada. Mas ele contava uma piadinha que eu achava super sem graça. Eu falei, caramba, o pessoal dá risada aqui, essa piada é ridícula. Aí uma vez eu falei assim, vou contar essa piada e ver se funciona. Todo mundo morreu de dar risada. Então, o ponto é o seguinte, eu não achava engraçado, o ponto é o seguinte, ele usava uma técnica que eu não conhecia. Então, use técnicas reconhecidas que você vai ter resultados. Não tente fazer tudo da sua cabeça. Tem que comer muito feijão para depois você ser capaz de criar algo. Enquanto você não é capaz de criar algo, use aquilo que funciona. Então, ter técnica de ensino funciona. Preparar a aula funciona. Gostar daquilo que você faz é de fundamental importância. Então, minha última mensagem é a seguinte. Se você é um professor, tente ser o melhor professor do mundo. Se você é um faxineiro, tente ser o melhor faxineiro do mundo. E se você é um aluno, tente ser o melhor aluno do mundo. Vocês não poderiam estar numa instituição melhor em que isso vai aflorar e isso vai dar resultados. Então, eu encerro aqui. Foi uma satisfação estar com vocês. Obrigado. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Já recebi aqui as perguntas da plateia. Tem uma aqui. Há na academia a abertura do corpo docente para aprender as técnicas que elevam o nível das aulas? Como elevar o comprometimento de todo o corpo docente para a busca contínua de melhorias na didática? Tem mais algumas outras aqui. Acho que eu vou ler todas. Como esperar o comprometimento máximo de um aluno que no curso de administração possui de 10 a 12 matérias durante os primeiros anos, com cargas altas de trabalho e conteúdos, e além disso, provas que se encontram em datas próximas umas das outras. Possui uma quantidade razoável de matérias obrigatórias, tá sublinhado, que o desinteressam ou possuem conteúdos didáticos que ele não desejava aprender. E por último, os incentivos à intensa produção científica reduzem o interesse dos professores em melhorar sua didática. Que tipo de incentivo pode ser dado para os professores melhorarem sua didática? A cobrança por parte dos alunos de uma boa didática pode ser frutífera?
por meio do centro acadêmico? É isso. Eu pedi ao Alex que fosse o primeiro a responder aí, que eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, mas o Rafael continua também respondendo as questões. E só comentando um pouco a palestra do Rafael, que eu adorei, eu não conhecia pessoalmente, mas assim, muito do que ele falou tem coincidências com o que eu falei. Claro, cada um no seu estilo, né? Cada um no seu jeito. Mas eu queria começar, talvez, Alex, por uma questão aí importantíssima, que eu acho que é o que o Rafael falou, que é o seguinte: nós deveríamos também dar aula de como deve ser um aluno. Né? Então, assim, se o currículo tem 10 matérias para serem feitas, o aluno tem que estudar full time. O problema no Brasil é que nós temos problema com o professor que não se capacita para dar aula, mas também do aluno que não leva a sério a faculdade. Então, assim, se eu estudo e tenho 10 matérias por semestre, eu tenho que estudar full time. Né? E, na verdade, existe isso, eu vejo um pouco, essa falta de disciplina, né? Não vem às aulas, ou também não gosta de chamada, enfim. Eu acho que nós estamos passando por uma crise na universidade, porque o aluno não quer ser um bom aluno também. E tem professor que, às vezes, numa escola pública, tem todas as hierarquias, congregação e etc., ele não é cobrado por uma boa aula. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer um pacto de novo na universidade. É de que professor vai dar uma boa aula e aluno vai ser um bom professor, um bom aluno. Como disse o Rafael. Então, assim, a gente pede dedicação, às vezes, para o aluno e ele não dá. Então, assim, você pede para que ele, eventualmente, estude previamente o caso, ele não estuda. E ele acha que é o professor que tem que ir lá numa aula de 1 hora, expor maravilhosamente, com uma oratória e uma retórica brilhante, que passe tudo para a cabeça dele o conhecimento. Então, isso aqui é uma via de mão dupla. Então, assim, eu acho que da mesma forma que nós estamos falando aqui, olha, o que os professores precisam se capacitar para transmitir melhor o conhecimento, eu acho que tem que ter debate dos alunos de como eles vão se organizar para serem melhores alunos. Acho que o Rafael falou tudo nesse aspecto. E assim, a gente sente, às vezes, um desânimo, porque você chega na classe e você vê que tem um aluno lendo um jornal, fazendo seu BlackBerry, estudando uma outra matéria. Eu também não admito isso, eu brinco com isso. Então, quando dorme na minha aula, a pessoa vai ter que responder até o final do semestre, essa pessoa não dorme mais. Se ela cochila, eu anoto o nome do aluno e ele é perguntado toda a aula sobre esse tema. Então, assim, eu acho que, tentando começar essa área de debates, e pedindo desculpa porque eu tenho que me retirar um pouquinho mais cedo, e deixo toda a responsabilidade para o Rafael, eu sei que ele vai falar isso, porque nós estamos muito conectados. Percebi que, assim, é muito comum que a gente comunga em termos de didática. Quer dizer, nós temos que ter também o comprometimento do aluno, porque senão o professor desanima. Então, quando eu chego numa turma que eu não identifico que os alunos se comprometam, e por isso que a gente tem que ser duro, por isso que a gente tem que exigir, senão, tchau, vai embora, faz outra coisa, mas não fica na minha aula. Então, assim, eu acho que esse debate, vocês, alunos, deveriam ter entre vocês, né? Porque, infelizmente, se exige muito da faculdade do professor, mas o aluno também não tem uma accountability do que ele é como aluno. Então, tentando responder uma das questões que me pareceu mais intrigante, passando a palavra ao Rafael e pedindo desculpa de eu ter que me retirar um pouquinho mais cedo, mas eu tenho certeza que o Rafael vai conseguir aí eliminar todas as dúvidas de vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Pessoal, quem aqui fez Bandeirantes? Quem aqui fez Santa Cruz? Você sabe, se eu estiver errado, vocês me corrijam. A fé é mais fácil ou mais difícil que estar na primeira turma do Bandeirantes ou estar nas primeiras posições do Santa Cruz? Respondam. Como é que é? Ninguém fez? Ninguém fez. Pois faça essa pesquisa. O que é mais difícil? Um colégio de uma etapa. Vamos fazer o seguinte, o que é mais difícil? Você passar pela etapa. Você passar estar nas primeiras turmas do Bandeirantes, não nas últimas, nas primeiras turmas do Bandeirantes. E eu não coloco, vocês vão perceber que eu não coloco panos quentes. O cara é bom, tem que estar na primeira turma. Vai se esforçar mais. Está nas primeiras posições do etapa e dos outros colégios de ponta. Aí o cara entra na fé, eu estou professor aqui há muitos anos. O professor é mais fácil.
é mais fácil. Se é mais fácil, pessoal, o que vocês querem da fé? Que exijam muito de vocês ou que a fé exija pouco de vocês? Se vocês quiserem que a fé exija pouco de vocês, defendam reduzir o número de disciplinas. Defendam ter professores menos exigentes. E eu vou te dizer, vocês vão ficar para trás em relação a outras universidades, outras faculdades, inclusive particulares. Então esse que é o ponto que me intriga, eu tenho certeza que intrigou o professor Quiroga. 10 disciplinas é muito? É muito. Vocês conseguem responder a isso? Eu tenho certeza que vocês conseguem responder. Vocês vão se lembrar mais dos professores que mais exigiram vocês durante a faculdade ou dos professores mais molencas? O que vocês querem? Vocês querem ser exigidos e vocês terem uma vantagem enorme no mercado de trabalho e saírem com uma formação melhor, porque o conhecimento tem valor em si, não apenas por conta do mercado de trabalho? O que vocês querem? O que a fé quer? Então é bem importante que vocês definam o que você quer. Quando eu dou minha aula, eu dou a aula imaginando que o aluno quer aprender o máximo possível até a última gota da aula. É isso que eu dou, é isso que eu penso quando eu dou uma aula. Eu posso ser criticado depois. Por que eu não gosto muito de trabalho em grupo? Porque é possível que algum aluno utilize o outro como escola. Eu não quero que isso aconteça. Então, por isso que minhas provas são individuais, as provas são sem consulta, e eu percebo que o aluno aprende mais. Se X% da sala tiver que repetir, que repita. Hoje, eu fiz a seguinte conta para meus alunos. Eu falei para eles, olha pessoal, eu estou dando aula para o último ano. Se vocês tomarem pau na minha disciplina, vocês vão ficar mais um ano aqui. Eu perguntei para eles, quanto que ganha um recém-formado? Quanto que ganha um recém-formado? Eles falaram 4. Ok. 4 eu fiz uma continha, 4 vezes 13 dá 52, tirando os impostos, eu fiz uma continha lá para eles, 40 mil por ano. Se vocês tomarem pau, fora o fato de vocês fazerem o Estado gastarem mais com vocês, eu peguei esse 40 mil e levei a Valor Futuro, utilizando 5% de taxa de juros real, até vocês terem 72 anos, e projetei uma renda dos seus 72 anos até os seus 90 anos. E projetei quanto de renda vocês teriam a menos se vocês não passassem. Deu R$ 1.800 a menos de renda. Em outras palavras, cada um ano que você passa aqui a mais, eu consigo dizer quanto a menos você vai ter da sua aposentadoria. Cada vez que você toma um pau, quanto vai custar? Não estou falando para o Estado, estou falando para você. Então, como eu sou professor de finanças, eu tento quantificar as coisas, pessoal. Então, se vocês têm uma educação melhor, vocês vão ganhar mais. Vocês vão pegar os melhores empregos, vocês vão estar nos melhores setores, e vocês vão ganhar mais dinheiro e vão ter mais tempo livre, se vocês quiserem ter uma vida assim. Quanto mais vocês estudarem, melhor e mais confortável será a vida de vocês, sem considerar o benefício intrínseco de ter o conhecimento, seja ele sobre finanças ou seja ele sobre o funcionamento de uma formiga. Os dois são igualmente importantes. Um você consegue monetizar mais, outro você consegue monetizar menos, mas são igualmente importantes em termos de relevância para a humanidade e para a sociedade. Só que em finanças, eu lamento, você pode usar isso para o seu enriquecimento pessoal, você pode usar isso para o bem de toda a sociedade. Então, vamos lá. Que tipo de universidade vocês querem ter? Que tipo de faculdade vocês querem que a fé seja? Uma que